Olá, meus alunos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Sistemas de Tratores, tá? Nossa aula 3 hoje. E nessa aula de hoje nós iremos dar um foco maior no princípio de funcionamento do motor do trator e quais são os principais componentes utilizados nesses tratores, certo? Aqui é a cara básica da ilustração de um motor, do ciclo a diesel, que é exatamente o ciclo que vai nos interessar, que é um ciclo de um trator. Tá bom? Então, nós temos esses dois ciclos básicos que nós utilizaremos. É o ciclo a gasolina, que é o chamado ciclo Otto, e o ciclo a diesel. Hoje nós vamos dar um enfoque maior no ciclo a diesel. Então, está aqui o princípio, tá? O princípio básico de uma combustão, de um motor de combustão interna. E eu necessito de 3 elementos básicos para que uma combustão ocorra, ou uma combustão dentro de um motor ocorra. Primeiro, eu preciso de ar, depois de calor e depois de combustível. Se um desses 3 elementos não estiverem presentes, eu não tenho como ter um princípio de combustão interna, certo? Então os motores de combustão, eles vão transformar, qual é a função dele? É transformar energia térmica, que é exatamente da combustão que está entrando, e transformar energia mecânica, que é para o trator funcionar. Nós temos aqui então o funcionamento de um trator, que nós temos os tratores alternativos chamados, que nós temos com 4 tempos, que implicam em 2 idas e 2 voltas do sistema do pistão biela-manivela, que nós vamos ver mais à frente. E nós temos também os 2 tipos de motores, como eu havia falado, o ciclo Otto, que é o ciclo a gasolina, e nós temos também o ciclo diesel, de 4 tempos. Nós possuímos tanto de 2 tempos quanto o de 4 tempos. Nós vamos ver a diferença básica de cada um deles ao longo dessa nossa aula. Então está aí o princípio básico. A explosão primeiro gerada pela queima desse combustível, ela é sob pressão. Então ela faz a cabeça do pistão deslocar uma biela e gira um virabrequim ou gira-brequim, que é exatamente para poder fazer o movimento do trator. Então essa condição, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar o movimento linear de sobe e desce do pistão em um movimento rotativo do virabrequim. E isso acaba se tornando um ciclo. Nós temos também o funcionamento dos motores, eles podem ser tanto de 2 tempos quanto de 4 tempos, e eles podem ser tanto no ciclo Otto, que é o ciclo, o carro, por exemplo, ele possui o ciclo Otto, que é movido a gasolina, ou então o ciclo diesel, que é exatamente movido ao combustível diesel, que no caso é o que nós vamos tratar, que é exatamente o que os tratores eles utilizam, o ciclo diesel. Por que o trator utiliza o ciclo diesel e não utiliza o ciclo Otto? Exatamente porque o ciclo diesel ele muda todos os componentes do motor do trator. E ele requer, quando eu tenho um ciclo diesel, é exatamente utilizado para máquinas onde eu precise de uma maior potência, como é no caso de um trator. Então nós temos o funcionamento que vão ser dividido em 4 partes. A primeira parte é exatamente a admissão. O que é essa admissão? A admissão do combustível no motor. Então, o combustível vai ser adicionado ao motor juntamente com o ar, que é exatamente para poder fazer a queima desse combustível. E aí, quando esse combustível entra, esse pistão biela-manivela, ele vai ou subir até o ponto morto superior ou até o ponto morto inferior, quando ele vai descer. E ele fica todo o tempo trabalhando nesse ciclo. E sempre entrando uma mistura fresca no motor, exatamente para poder sempre estar renovando. Então, essa válvula de admissão ela vai abrir um pouco antes desse pistão iniciar esse movimento, e aí o que vai acontecer? O combustível entra, enquanto o combustível está entrando, a válvula de escape está fechada. Depois que o combustível entrou, as 2 válvulas, tanto de admissão quanto a válvula de escape, elas vão fechar. E dessa forma, o pistão e o girabrequim, ele vai comprimir aquela mistura que entrou de ar mais combustível. E aí ela vai fazer a compressão. É onde vai dar exatamente vai iniciar o processo de pressão do líquido. Depois disso eu tenho a expansão. Quando ele é comprimido, eu vou misturar o quê? Eu misturo a centelha, que está lá no bico injetor, que é exatamente aquela faísca da vela. Então eu misturo a centelha, eu misturo o ar, eu misturo o combustível, ou seja, combustível, ar e calor. São os 3 princípios básicos que eu necessito para poder formar uma combustão. Quando ele faz essa compressão,
ele vai expandir esse material todo. Quando ele expande, as duas válvulas obviamente estão fechadas, tanto a de admissão quanto a de escape, e por último a válvula de escape entra, ela se abre, e então esse gás ele vai ser jogado para fora. E por onde é que ele sai? Exatamente pelo cano de descarga. Um carro, por exemplo, tem um cano de descarga do ciclo Otto, que vai sair aqueles gases que não são mais utilizados, e no trator vai ser descartado o do ciclo diesel. Então ambos são descartados exatamente pela válvula de escape, enquanto isso a válvula de admissão está fechada. Depois que esses gases eles vão ser jogados para fora, o que vai acontecer? O ciclo vai exatamente fechar e vai continuar novamente. Então sempre esse ciclo ele vai se repetir. E nós temos aí um motor diesel então de 4 tempos, só para ilustrar. O primeiro tempo é a admissão do combustível, depois nós vamos ter a compressão, a expansão ou explosão também conhecida, e depois o escape. É esse princípio básico que é exatamente utilizado no ciclo dos motores diesel que os tratores utilizam. E nós temos aí a diferença do motor diesel para o motor a gasolina. Qual a diferença básica dos dois? O motor a gasolina, a gente percebe que ele tem uma centelha em cima dele. Então vai ser admitido ar mais combustível dentro do pistão, e essa centelha, na hora da compressão, é ela que vai dar a ignição para fazer a expansão. Já no motor do ciclo diesel, não. O ar já está lá dentro, certo? Então lá dentro da câmara só tem o ar. E como é que vai pegar essa expansão? Como é que vai fazer essa expansão? Exatamente quando comprimir. Depois que eu comprimir, esse ar, através da compressão e através da pressão, ele vai se expandir. Então a diferença básica é essa. Na gasolina eu tenho uma centelha, no motor diesel eu não tenho essa centelha. Então tá a diferença, o comparativo do motor do ciclo diesel para o motor a gasolina. No ciclo diesel a gente tem na compressão somente ar dentro do material, e no ciclo diesel nós já temos a centelha, nós temos o ar mais o combustível, nós temos essa mistura. No ciclo diesel, que nós temos uma temperatura que é atingir acima da temperatura de autoignição, já no ciclo a gasolina é um pouco abaixo dessa temperatura. No ciclo diesel nós temos ainda o combustível, que ele é injetado dentro da câmara. Já no ciclo a gasolina nós temos o combustível que ele entra através da ignição, então eu preciso de uma faísca para acontecer essa combustão. E a última diferença básica é que no ciclo diesel nós temos uma alta taxa de compressão comparado com o ciclo a gasolina. Nós temos então aqui a disposição dos cilindros, que é exatamente esse cilindro de biela-manivela que vai fazer esse movimento para poder subir ou descer e fazer a compressão do combustível que está dentro da câmara. Então, os cilindros dos motores, eles podem ser aí, nós temos o cilindro em linha, nós temos o cilindro em V e nós temos os cilindros opostos. Através dessas imagens aqui, fica mais fácil a gente verificar, porque nós temos um GIF em movimento. Então a gente vê, por exemplo, ali um motor de 2 tempos e um motor também de 4 tempos. E esses são os pistões biela-manivela. Naquele motor de 4 tempos, nós temos então a entrada do combustível em azul, e aí ela vai fazer a compressão, ela vai fazer a expansão e depois ela vai fazer o escape. Já no de 2 tempos, que é o GIF do lado esquerdo, tem ali 2 tempos. Qual a diferença dos dois? No 2 tempos eu tenho a entrada de combustível junto com a compressão, e aí eu venho para a expansão e já vou expulsar esse combustível. E esse pistão biela-manivela fica sempre trabalhando em ciclos para que esse movimento não cesse. E nós temos aí embaixo, então, à medida que o pistão está girando, nós temos os ciclos sendo contados. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclos. E nós temos aqui o funcionamento então do motor a diesel. Lembrando que nos tratores o mais utilizado é exatamente o ciclo a diesel. Então nós temos aí a entrada, ele vai comprimir, depois eu tenho a expansão e o escape, que vão ser os gases jogados para a atmosfera. Então os principais componentes de um motor a diesel quais são? Nós temos os componentes móveis e nós temos os componentes fixos. Qual a diferença dos dois? Exatamente o próprio nome já está dizendo. O móvel sempre ele vai estar em movimento. Todos os componentes eles estão em movimento. O fixo não, ele está lá só para poder fazer uma proteção. Então os móveis nós temos quem? Pistões
anéis de segmento, biela, casquilho, o eixo virabrequim, eixo de comando de válvulas, volante do motor, e na figura a seguir a gente vai dar uma olhada direitinho. Então nós temos aí a identificação de cada um, certo? Nós temos as bielas, nós temos as artes, que exatamente elas são utilizadas para poder fazer esse movimento de vai e vem, tanto do ponto morto superior quanto do ponto morto inferior. Nós temos o virabrequim ou girabrequim. Nós temos também aí a árvore de comando, que é ela que vai fazer todo o engrenamento para poder fazer esses pistões girarem. Nós temos a biela, o pistão, nós temos as válvulas de admissão, válvula de escape. Então nós temos todo um conjunto de um motor a diesel. E isso, no caso, são os componentes móveis. E nós temos também os componentes fixos. Dentro dos componentes fixos nós temos quem? Bloco de motor, camisa do cilindro, o cárter e o cabeçote, exatamente ilustrados nessa figura. Então nós temos aí a tampa, nós temos o bloco do motor, nós temos o cárter, então está todo o conjunto fixo, certo? Então aí a gente consegue ver também uma junta. Essa junta é exatamente para poder eu conseguir fazer uma vedação melhor entre um componente e outro. E em resumo da nossa aula de hoje, foi o quê? Nós vimos que os motores de combustão interna, eles podem ser alimentados tanto por diesel quanto a gasolina. Nós vimos que os tratores agrícolas, eles são movidos pelo diesel, que é exatamente o combustível, a diferença do combustível diesel para a gasolina. E normalmente a gente utiliza os motores de 4 tempos. Quais são os tempos? O primeiro tempo, a admissão do combustível. O segundo, a compressão. O terceiro, a expansão. O quarto, a descarga. E esses motores eles possuem cilindros, pistões, válvula de escape, velas, bielas e árvore de manivela. Então, muito obrigado e até a próxima aula.